Dizem que amamentar é um ato de amor. E é mesmo, viu, gente? Engana-se quem pensa que essa tarefa materna tão bonita na foto é fácil. É dificílima e inicialmente bastante dolorosa e também cansativa. Mas depois que mamãe e bebê se encaixam, se torna o melhor momento do mundo para os dois, que vai muito além da nutrição do filhote. Fortalece inclusive o vínculo entre mãe e bebê. Se você tem alguma dúvida sobre a amamentação, fique com a gente, que o programa Primeiros Passos está começando. Agora nós vamos conversar com a enfermeira Bruna Grazielli, ela que é uma profissional que lida diariamente com as mamães que precisam amamentar, que se esforçam para amamentar, e ela conhece bem essa realidade que não é nada fácil. Bruna, quais são as principais dificuldades que as mães enfrentam no início, que é principalmente no início que aparecem as grandes dificuldades da amamentação, até o bebê e a mamãe se encaixarem ali? As dificuldades elas estão muito ligadas às questões culturais. As pessoas compreendem que a amamentação é um processo fisiológico que não precisa ser ensinado. E, na verdade, isso é muito controverso. As mulheres precisam ser orientadas, principalmente no pré-natal, sobre a importância da amamentação e como essa amamentação deve ocorrer. Essas informações terminam por ser muito resumidas e quando a mulher se vê com o bebê no colo, ela muitas vezes não consegue colocar isso em prática. E é muito importante que, além de ser orientada, ela faça atividades práticas para compreender como é que isso funciona. Então é importante que a mulher tenha atenção à amamentação antes mesmo de se tornar mãe, ainda na gestação. Mãe, eu digo com o bebê nos braços. Sim. Ainda na gestação pode Sim. ter essa preocupação? Sim, é o ideal que sim. Porque nos primeiros 3 dias, que é um período um pouco crítico, que as mulheres se preocupam se o leite vai descer, se o leite não vai descer, é um período que a mama acaba por ferir, porque elas colocam o bebê para mamar da forma que viu na televisão, ou como viu a tia fazendo, e muitas vezes essas pegas não estão tão adequadas, acaba ferindo, doendo, isso vai gerar uma dificuldade maior para amamentar. Então é necessário que todas essas orientações, essas leituras sejam realizadas mesmo antes. Bruna, ainda na gestação, é possível preparar a mama para a amamentação? Então, hoje em dia já não se fala tanto dessa história do preparo da mama, porque nós temos um preparo hormonal específico do nosso corpo, que é natural. As nossas mamas, elas têm umas glândulas chamadas tubérculos de Montgomery, que secretam uma substância muito importante para o preparo das mamas, para o fortalecimento dessas mamas e fazem com que essa mama seja preparada naturalmente. O ideal é que essa mulher observe o tipo de mama que ela tem, já procure fazer leituras sobre isso, não lave as mamas com muito sabão, não lave com sabão, não utilize cremes na parte da areola, nem óleos, porque isso pode gerar uma sensibilização da mama, e é algo que a gente não deseja. E a gente sempre lembra, não esfregar, não ficar puxando o mamilo, porque isso pode acabar gerando um trauma. Mesmo passando toalha no mamilo, também não seria mais indicado? Então, não é mais indicado, porque isso gera uma sensibilização. Se ela for orientada da forma adequada, ela vai conseguir amamentar sem ter essa preocupação de preparo das mamas dessa forma. Ela precisa de outro tipo de orientação que vai no caminho contrário, de respeitar o corpo, de compreender que o corpo faz um preparo natural, inclusive a areola da mama escurece naturalmente. Isso é um fortalecimento natural da pele, através da melanina. Então, são uma série de fatores que o nosso corpo se encaminha de fazer. E por falar numa série de fatores do nosso corpo, é impressionante. Eu costumava dizer que o leite materno
é um alimento milagroso, né? Porque é sobrenatural. Porque, no meu caso, por exemplo, quando eu passei pela minha gestação, entrei em trabalho de parto, não saía leite algum. Entrei em trabalho de parto, começou a produzir. Como assim, Bruna? Essa questão é importante ser tocada, porque quando a mulher está grávida, existem hormônios que estão em alta no corpo dela. A progesterona e o estrogênio estão bombando, né? Quando essa mulher entra em trabalho de parto ou quando ela pare, o organismo compreende que houve uma decaída desses hormônios e houve uma subida da prolactina e da ocitocina, que são os hormônios do amor e da amamentação. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Entrou em trabalho de parto, pariu, cai progesterona e estrogênio, sobe prolactina e ocitocina, e é isso que faz com que o leite desça. Por que é que esse leite não desce antes? Justamente porque há essa regulação hormonal. Essas mulheres que começam a derramar muito leite antes de parir, geralmente têm uma desregulação nessa função hormonal e não devem ficar estimulando ainda mais essa descida do leite. Então seria absolutamente normal não aparecer algum tipo de secreção antes do parto. Normalíssimo. Bruna, e aquelas mães que na verdade passam pela cirurgia? Às vezes o leite demora um pouco mais a descer. Sim. Qual é o período normal de se esperar? Porque às vezes passa até um dia, né, sem descer o leite. Então, qual seria o período aceitável da espera desse leite? A apojadura, ela costuma ocorrer por volta do 3º dia. Antes disso, vão saindo pequenas gotículas de colostro para ir preparando o organismo desse bebê, formando um tapetinho de proteção que vai da boca e chegando até o intestino desse bebê, fazendo com que ele comece a receber as primeiras doses de imunidade para logo em seguida receber umas dosagens maiores de colostro. Então, esse colostro ele costuma ir até por volta do 7º dia. Então, é normal, nesses primeiros dias, principalmente nesses primeiros 7 dias, esse leite ser em menor quantidade, digamos assim. Porém, insuficiente para o bebê, geralmente? Sim, porque o estômago do bebê é pequeno. Tem uma capacidade de algo em torno de 20 ml, que equivale a um copinho daquele de café. Então, não há necessidade de se desesperar com quantidades altas de leite, porque elas não são necessárias para o bebê. Bruna, toda mulher tem potencial para amamentar? Sim. Por quê? Então, como eu falei, é um processo natural, né? O nosso corpo ele é formado para isso. Existem disfunções genéticas, onde algumas mulheres, algumas literaturas falam em torno de 2% da população, apenas 2%, tem algum tipo de disfunção de produção do leite. E isso é muito pouco. Então, na maior parte, que são os 98%, necessitam muito mais de orientação sobre manejo do que de práticas que estimulem medicamentos e, enfim, essas questões. Pois é, então o psicológico também conta bastante? Na verdade, é o mais importante, porque a gente costuma dizer que para a mulher amamentar satisfatoriamente, ela precisa ser apoiada. E, no geral, o que é que costuma acontecer? As pessoas vão para a casa dessa mulher e querem cuidar do bebê, se ocupar do bebê, mas esse bebê é uma cria da mulher, que ela precisa proteger. Ela, em geral, precisa cuidar com o auxílio das outras pessoas, mas ela é quem traz para o colo para amamentar. Ela precisa ser apoiada, precisa de alguém que traga um copo d'água. Ela precisa se sentir segura com a rede de apoio e de afeto. Então, partindo do princípio que isso pode não acontecer, ela ter tido também uma gestação difícil, outros fatores emocionais, dificuldade de relação com o companheiro ou a companheira, tudo isso pode contribuir para as dificuldades na amamentação. Qual é a receita? Será que existe uma receita para a amamentação perfeita, a amamentação dar certo? É um conjunto de fatores. Além do desejo de amamentar, a orientação sobre isso e o apoio para que isso aconteça. Então, esse é o arcabouço principal. Bruna, a importância da hidratação para a amamentação. A mulher está ali alimentando o bebê no início, então, que tem
é meio que insaciável, né? Ele quer mamar, quer estar lá no peito, até pelo colo. Às vezes até pelo colo ele quer estar perto da mãe, que também ele se reconhece, ele se sente ainda mais completo, ainda nem se dissociou do corpo da mãe. Isso. Mas aquela mãe também, para produzir aquela substância, precisa estar bem nutrida. Isso. Né? Então, quais são os alimentos que auxiliam a produção do leite? Nós costumamos dizer que essa mulher pode se alimentar de todos os alimentos que ela dispõe, né? Não necessita de alimentos especiais, caros, nada disso. Ela precisa ter uma alimentação balanceada e fazer ingestão de bastante líquido, que foi um ponto importante que você tocou. A mulher produz uma quantidade bastante grande de leite e esse leite que ela produz, a maior parte é formada por água. Então o bebê precisa tomar essa água através do leite, já que ele não precisa tomar depois que ele amamenta. Quem amamenta exclusivo não precisa tomar água. Então, no caso da mulher, ela tem uma dieta balanceada, come frutas, verduras, proteína, carboidratos e se hidrata bastante, com bastante suco, bastante líquido. Agora, Bruna, o que é que tem no leite materno que torna-se uma substância incopiável? Porque a gente sabe que existem milhares de fórmulas disponíveis no mercado de ótima qualidade, né, diga-se de passagem, porém pode até se assemelhar em alguns pontos, mas por que não se consegue reproduzir o leite materno? O que é que tem nesse leite que é tão especial? A primeira característica do leite humano é existirem moléculas de imunidade que são formuladas especificamente para proteger o corpo do bebê. Por isso que a gente diz que é um leite espécie específico. O leite de vaca, que é a base das fórmulas lácteas que vendem no supermercado e na farmácia, eles são feitos com leite de vaca. O leite de vaca tem uma molécula 6 vezes maior do que o leite humano. Então, costuma sobrecarregar o corpo do bebê, pode causar disfunção renal. Então, uma série de outras consequências. Então, por mais que a indústria consiga se especializar na fabricação dessas fórmulas, nunca vai se assemelhar, porque a riqueza do leite materno chega a substâncias infindáveis. Até hoje não conseguiu se delimitar a quantidade específica de substâncias que o leite materno tem, porque todo dia se descobre uma substância nova. Existem alguns estudos mais antigos que dizem que o leite materno tem em torno de 200 a 250 tipos de substância. Hoje em dia já tem estudos que falam que tem 2.000 substâncias diferentes. Dentre elas, fatores imunológicos, proteínas, vitaminas, minerais e uma infinidade de outras coisas que vão, além de nutrir, proteger e fazer com que esse bebê se desenvolva, inclusive intelectual e mentalmente, melhor do que aqueles bebês que faziam uso de fórmula. Ou seja, realmente é um alimento extremamente complexo e parece que bastante misterioso, já que cada mãe produz o seu leite, né? Então deve ser diferenciado entre mães, por exemplo. Né? Exato. Às vezes a mulher produz um tipo de leite numa mama e na outra mama ela produz um leite diferente. Existe esse potencial também. Existe. O leite que sai no início da mamada é um leite que vai matar a sede desse bebê. Rico em água, sais minerais, proteínas, vitaminas. Mas o leite do final da mamada é um leite rico em gordura. Então, é importante que se diga isso, que o meu leite é diferente do seu, que é diferente de outra mulher. E isso é muito variável, inclusive, de acordo com as características de cada região e das necessidades do bebê. Então, seria também importante que a mãe conseguisse esvaziar aquela mama para que o bebê possa ter contato com ambos os leites, tanto do início da amamentação quanto ao final. Exato. Isso é fantástico, assim. Isso é uma colocação muito importante. Quando o bebê mama em uma das mamas, ele deve mamar nessa mama e voltar para essa mesma mama na próxima mamada, para que ele consiga alcançar o final da gordura desse leite. Entendi. Se o bebê ficar alternando de mama toda hora, ele nunca vai conseguir chegar ao final do leite que está nessa mama, que é justamente o leite da engorda que ele precisa. Por isso que é tão importante o esvaziamento da mama.
Até porque, como nós chegamos aqui a discutir, cada mama vai ter um potencial diferente. A saliva do bebê emite sinais para a mama do tipo de leite que o bebê precisa naquele momento. Inclusive, se o bebê estiver doente, por exemplo, com a gripe ou com algum outro vírus no corpo, a saliva vai emitir sinais para a mama, para que a mama fabrique um leite específico para combater aquela doença. É mágico mesmo. Exato. Bruna, por que as crianças devem amamentar o máximo possível até os 2 anos de idade? Qual é o momento de parar a amamentação? Isso é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida. Os bebês precisam mamar exclusivo pelo menos 6 meses, sem tomar água, suco, nem fazer complementação. E isso tem um porquê. O organismo do bebê ainda não tem maturidade para receber outros alimentos. A partir dos 6 meses, esse bebê precisa ser complementado com outros alimentos, porém, ele não precisa de outros leites, se a mãe continua amamentando. Então, é uma escolha da mulher, da família e de como ela compreende a importância dessa amamentação. Eu conheço pessoas que amamentaram até 2 anos, até 3, até 4, até 7, mas isso é muito da escolha de cada família e de cada mulher. Porque, assim, costuma ser cansativo e em alguns momentos desgastante, é mágico, é importante, mas a gente também não pode deixar de dizer que é cansativo. Bruna, a amamentação também é importante para aumentar, né, a ligação entre mãe e bebê. Isso realmente acontece? Exato. Quando você fala, por que é tão importante amamentar? Porque além das características nutricionais, existem as características sociais. Quando um bebê está sempre no colo da mãe ali mamando, ele está interagindo com essa mulher e com todas as atividades que essa mulher faz. Então, o bebê desenvolve melhor algumas características de fala, de interação social, melhor do que o bebê que costuma tomar mamadeira. E isso é comprovado cientificamente. Então, existe um desenvolvimento que vai além, entende? Além do desenvolvimento nutricional, físico, existe o desenvolvimento psíquico e social. Pois é, realmente é uma substância muito mágica. A gente vai a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com a Bruna Graziella, ela que vai nos explicar um pouquinho também sobre ordenha, sobre doação de leite materno. Então não sai daí não, que tem muito assunto ainda para a gente conversar aqui no programa Primeiros Passos. Até já!